nós e entendemos que a oração, o pedido ao Senhor vai fazer com aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que é impossível acontecer, mas o nosso Deus, com a sua graça e misericórdia, já provou enquanto Ele caminhou por esta terra, que todo aquele que clama a Ele terá resposta. Aleluia. E é nesta força que nós caminhamos, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. E nós sabemos que Jesus curou leprosos, que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que Jesus deu a vida à filha de Jairo, aleluia, que Jesus tocou naquele esquife, daquele menino que estava morto, e a sua mãe desorientada, e disse: não chores, e tocou sobre a vida daquele menino e ele viveu. Aleluia. Aleluia. Você crê que nesta manhã Ele pode tocar a minha e a tua vida neste lugar e trazer vida, e através da vida que Ele trazer a nós, nós possamos ministrar vida aos que estão ao nosso redor. Aleluia. E então, diante desses fatos tão maravilhosos, que eu sei que você sabe, nós vamos saber que mesmo assim, a humanidade daquele tempo, por picuinhas, para nós entendermos como a picuinha, como falácias soltas, porque eram falácias soltas de Jesus. Era um grupo falando aqui, era um grupo fariseus, saduceus, eram grupos escribas, para nós entendermos como é perigoso esses grupos de falas, onde são combatidas não contra alguém, mas contra a obra do Senhor. E ali então, através dessa astúcia, e o inimigo, ele sempre vai usar alguém para destruir algo. Ele sempre vai usar alguém para destruir relacionamentos. Ele sempre vai usar alguém para destruir a moral de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de uma irmã do círculo de oração, de uma irmã que ora. E nós temos que ser vigilantes, porque muitos daqueles que faziam parte dos grupos se arrependeram. O próprio Judas, ele se suicidou pelo arrependimento de ter sido iludido e lubriado, aleluia, pela uma ação maligna. E as pessoas então foram sendo influenciadas, e o mal foi crescendo, e a ganância por acabar com a vida de Jesus foi tomando conta de vidas e de corações, a tal ponto que eles não conseguiam olhar para a filha de Jairo e dizer: ela foi curada. A tal ponto que eles não conseguiam olhar para a mulher de fluxo de sangue que padecia anos da sua vida e dizer: esta mulher não tinha vida, ela estava à beira da morte, mas ela tem vida, ela anda na sociedade, ela caminha. De tal modo eles olharem para Lázaro e não a perceberem que aquele corpo não tinha nenhuma propriedade para se levantar daquele túmulo, porque já se passava dias, mas não serem comovidos e deixarem que o mal avançasse dentro deles, e deixando que quando o mal ele avança dentro dos corações do ser humano, que a nossa carne ela tendencia para o pecado, para o mal. Quando ele começa a entrar com liberdade dentro de mim, de ti, vai ter um momento que nós não damos mais conta, que esse mal ele vira uma ira, e a ira ela vai virar uma consequência que eu vou agir com os meus lábios ou com as minhas mãos. Deus. E o mal cresceu, e no meio dos seus 12 discípulos
foi iludido. Um dos que era para estar ali, na defesa, na retaguarda, era aquele que tinha influência, com certeza, no meio dos malvados. Mas ao invés dele influenciar, ele deixou ser influenciado. E ele trama, juntamente com estes, a traição ao mestre. E você sabe que Jesus prepara a última ceia no aposento, recebe os seus discípulos, os coloca sentado à mesa. Coisa linda. Tremendo é Deus. Não sei se você consegue vislumbrar essa mesa. Nela tem pão e vinho. Nela tem comunhão. Nela tem amor. Aleluia. Nela tem igualdade. Nela tem compaixão. Nela tem cuidado. Espírito Santo. E Jesus ali na última ceia, servindo os seus. Você sabe que o evangelista narra que ele lavou os pés, enxugou com a toalha, ele acolheu, ele cuidou, ele tratou dos mínimos detalhes. Aleluia. Mas aquele coração de Judas não foi capaz de ser quebrado, estraçalhado, que o Senhor venha quebrar, estraçalhar os nossos corações. De forma que você entenda que, tirando no mundo espiritual o coração, que muitas vezes é uma pedra que está endurecido pelas dificuldades e circunstâncias da vida, culpando ao Senhor. Não, meu irmão, deixa Ele quebrar esse coração, estraçalhar e trazer vida espiritual. Não seja como Judas, caminhando, andando ao lado de Jesus, mas com o coração de pedra. Deixa Ele te tocar por inteiro. Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus. Após aquele momento, ele dirige-se ao Getsemane com os 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar. E naquela oração, Deus. agonizando, ele vai um pouco mais à frente e deixa ali os seus discípulos. A dor na alma, a angústia, o desespero de Jesus em carne como homem. Ele soa gotas de sangue. Volta, os seus discípulos estão dormindo, porque muitas vezes o fardo é pesado. As lutas nos fazem muitas vezes dar aquele baque na alma. Os discípulos estavam ali sem entender o mundo espiritual, mas eles estavam sendo afligidos, atingidos. Quando você, minha irmã, quer orar e está naquela batalha e dobra o seu joelho e levanta, e daqui a pouco dorme, são batalhas espirituais ferrenhas. Aleluia. Só que eu penso, antes dormir ao lado de Jesus, com Jesus, do que ser o Judas, aquele que está acordado, muito bem acordado, aquele que está dialogando, muito bem dialogando, mas por dentro as suas entranhas maquinam mal. Não deixe de Jesus jamais, ainda que te faltem força, Aleluia. ainda que com gemidos inexprimíveis, ainda como Ana, que você não consegue proferir palavras completas numa oração, mas apenas balbucia com gemido na alma, leva a sua dor, ainda assim permaneça nele, com ele.
E eles fazem o que eles estavam propostos a fazer. Judas estava no meio desses criminosos. Há pouco ele estava no meio de uma mesa posta. Há pouco ele estava sentado num momento glorioso. Há pouco ele estava com os pés sendo lavados. E agora, em poucos segundos, ele estava no meio daqueles que faziam mal. Olha como é perigoso, irmãos. Nós temos que vigiar constantemente. Nós temos que ter os nossos ouvidos, os nossos olhos. Por isso que a Bíblia fala vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Nós temos que ser vigilantes, aleluia. Há muitas mentiras do inimigo para lutir, enganar, roubar aquilo que Deus tem para nós. Como explicar um homem que vivenciou essa mesa posta, que vivenciou o partir do pão, o partilhar com Jesus e com os seus? Como imaginar esta cena, um homem que teve os seus pés lavados pelo próprio Mestre? Aleluia. Que cena trágica! Que cenário! Mas ele vem disposto até o fim. Ele dá um beijo que identifica Jesus. E eles vêm e prendem Jesus de uma forma cruel. Arrastam, levam Jesus ao sumo sacerdote. Você conhece a história. E ali é uma noite de escárnio, uma noite de acusação, uma noite de dor, de angústia. Eles cuspem na cara de Jesus, eles esbofeteiam Jesus e eles decretam que Jesus era um terrorista. Eles tiveram Jesus como um terrorista. Pedro está no lado de fora. Pedro nega Jesus. Você sabe, você conhece a história. Agora colocamos Pedro e Judas um no lado do outro. Vimos a condenação de Judas e vimos Pedro sendo absolvido. O que difere de Pedro negar a Jesus e de Judas trair a Jesus? Isso nós podemos entender muitas vezes e compreender com grande misericórdia tem o nosso Senhor. O negar fala de fraqueza. Pedro estava ali no meio, mas o coração dele pulsava por Cristo. Pedro estava ali se escondendo, mas a alma dele pulsava e disse: eu amo o meu Senhor, mas eu estou encurralado. Deus. Ele conhece a minha vida e a tua vida. Ele sabe que eu sou fraco e que você é fraco. Ele sabe que eu sou limitada e você é limitada. Mas Ele sabe do meu coração que pulsa por Ele, do meu coração que anela por Ele. E a misericórdia está sobre a minha vida e a tua vida. Aleluia. Não é a tua fraqueza que vai fazer você trair a Jesus. Deus. A história prossegue. Poderoso Deus. Jesus é levado perante Pilatos. Daí vem o martírio mais terrível que já se viu e ouviu falar na face desta terra. Se nós não tem como nós relatar tudo o que aconteceu aquela noite. Aquele dia foi açoites tremendo, que tiravam partes da carne de Jesus, vinha naqueles chicotes que tinham nas suas pontas pedaços de ferro ou de osso de animal. Eles
iam perante os soldados violentos, furiosos, diante do corpo de Jesus. E quando voltava aquele açoite, ele trazia pedaços de carne, ao ponto de aparecer as veias, a parte que vai após a carne de Jesus. Meu Deus. Vocês sabem que eles colocaram uma coroa de espinho e cravaram no crânio do nosso Senhor. Eles decretaram, Pilatos disse: quem que vocês querem que solte? Barrabás, aquele criminoso que matou muitos na sociedade? Ou Jesus, o Nazareno? Será que não vinha a memória das pessoas? Ele curou, ele salvou, ele libertou. O meu parente era leproso e agora não é mais. A minha tia tinha fluxo de sangue, agora foi curada. O que há na mente? Eles gritavam: crucifica Jesus, o Nazareno. Oh, E solta Barrabás. Nós preferimos andar na mão do criminoso, ter a nossa família correndo risco. Era isso que a sociedade estava dizendo. Nós preferimos correr risco de morte todo dia, viver no perigo todo dia, do que Jesus, o Nazareno. meu Deus. Queridos, como é difícil a raça humana, como essa natureza pecaminosa, ela grita dentro de nós. É uma carne, é o pecado, é a queda de Adão e Eva, é o pecado que adentrou de uma forma avassaladora. Mas em Cristo Jesus esse pecado é mortificado. Aleluia. Essa ganância pelo erro, pela morte, pela vingança, pela inveja, ela é morta. Mas nós não podemos esquecer que todos os dias nós somos dependentes, porque essa carne tem força, esse pecado tem força. Por isso diz o autor daquela canção: todo dia eu escolho Deus. O pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Aleluia. E na baixura mais. E daí nós entendemos que é uma questão de escolha. Não é porque aceitamos Jesus que acontece uma mágica, não. Ela está santificada para sempre. Não, na mente não vem mais pecado. Não, no dia a dia não vem mais pecado, não. Vem, mas eu me posiciono numa escolha. E eu escolho Deus. Aleluia. Porque senão, queridos, nós somos igual à multidão. Nós gritamos mesmo: crucifica. Nós falamos mesmo: não existe. Oh, meu Deus. Mas a nossa alma já entendeu o mistério dos céus. A nossa alma já entendeu que não há outro além dele. Como disse Pedro: para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós não temos para onde ir. Jesus, sei a trajetória do caminho do Gólgota, o lugar da crucificação. E lá está. Agora eu entro na minha mensagem. Aleluia. E não vou me demorar. Maria Madalena. As Marias. E nessa manhã eu quero pregar sobre o que eu tenho para oferecer a Jesus. Elas seguem a trajetória da crucificação. Deus, Filho. Elas observam onde Jesus é colocado. Elas veem todo o cenário Ai, Deus. diante da cruz, todo escárnio. Elas veem ele no último respiro.
o véu do templo se rasgar, elas voltam para a sua casa. Quando elas voltam, elas não vão ficar choramingando, elas não vão ficar reclamando e nem vão estar no meio dos boatos, que havia boatos pela cidade. Fulana, vizinha, tu soubesse, está morta agora. Pois é, sinto muito, estou muito... não, elas vão para a sua casa e elas têm um propósito. Elas vão preparar roupas para ungir o corpo de Jesus. Oh, Deus! Elas não param pelo caminho. Acabou, aquele momento acabou. Acabou, Jesus morreu. Mas elas, com reconhecimento do que Ele tinha feito por elas, Maria Madalena, aquela mulher liberta por 7 demônios, ela entende de forma profunda. Ela corre para a sua casa, ela diz: ainda eu vou fazer algo. Aleluia! Oh, Deus! Eu ainda vou fazer algo. Oh, No aleluia! primeiro dia da semana, eu quero ser a primeira a chegar. Eu quero olhar o corpo daquele que me libertou, Meu Deus! que me tirou daquela vida hipócrita, malvada que eu tinha, e eu quero ungir. Oh! Elai, Tomenes, Aramanarabagash. Aleluia! Primeiro dia da semana. Oh, Deus! Aquela noite Maria Madalena não dormiu. Ela só olhava para os meninos e dizia: ai, Ele me libertou. Aleluia. Ele me libertou. Eu não quero mais o pecado porque Ele me libertou. Eu era uma mulher que andava pelas ruas de qualquer maneira. Alguns estudiosos dizem que ela era prostituta. Ninguém me dava valor, mas Ele me deu valor. Aleluia! Aquela ansiedade de chegar. Oh, profundidade de amor! Por aquele que ama primeiro. Grande amor, aleluia! Deus vivo! Um dia amanhece, cedinho, os 4 evangelistas vão narrar cedo. Maria Madalena chega ao sepulcro. O corpo do mestre não estava, ela corre. Nós não fiz a leitura para não se tornar muito intensa. O capítulo número 20 diz que ela vai aos discípulos e avisa que o corpo não está lá mais. E eles achavam que haviam roubado o corpo de Jesus. E aquela mulher com aquele vidro que simbolizava toda a sua história. Andando de um lado para o outro, porque ela tinha um propósito, ungir o corpo de Jesus. Deus, tremendo. Ela volta para o sepulcro. Ela entra no sepulcro. Ela sente. Quando ela olha 2 anjos resplandecendo. E a pergunta é: Maria, o que procuras? Ela desesperada, porque ela tinha um propósito. Onde puseram o corpo do meu mestre? Meu Deus. Quando Jesus morreu, para muitos que ainda acreditavam, acabou ali. Eles não conseguiram mais ter a estabilidade de continuar crendo. Mas Maria Madalena, ela continuou crendo, mesmo que ele esteja morto. Ele é o meu mestre. Mesmo que ele esteja morto, ele é o meu Salvador. Nada vai mudar, porque eu sei o que houve dentro de mim. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu fui. Eu sei que eu não conseguia sair daquela vida. Muitas vezes eu tentei, mas ele chegou na minha vida e me tirou desta vida. Poderoso Deus. Ela não entendia nada ainda por completo da salvação. Ela não tem o conhecimento que eu e você temos, que ele morreu, mas ele
sai, ela vê aquele homem lá e diz: "Oh, sério? O corpo não é mais. Meu Deus. Onde está ele?" E nós lemos, e você leu junto comigo. Eu vou ler novamente para ir caminhando para o final. Disse-lhe Jesus: "Mulher, por que choras? Quem buscas?" O próprio mestre estava respondendo a ela. Mulher, ela estava chorando. Ela estava desesperada. Aleluia. Eu estou no seu ombro, eu preparei tudo. Eu não me conformo, eu quero que gire. Eu preparei. Eu não saio deste lugar enquanto eu não encontrar o corpo dele. Eu vim fazer aquilo que é para ser feito, e eu sei que ninguém vai fazer, porque o entregaram de uma forma mais cruel, mas eu vou agir, eu sei quem ele é. Eu vou embalsamar o corpo dele, eu vou fazer. E você sabe, o texto segue. Versículo de número 16, disse-lhe Jesus: Maria, tem um ponto de exclamação, Jesus falou com firmeza. Maria, coisa linda. Naquela hora ela jogou o vidro com certeza e disse: Rabaixura maravilhosa. A primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi Maria Madalena, a mulher liberta de 7 demônios. Meu Deus. A mulher que, ao invés de parar no meio da estrada, quando todos comentavam da tragédia, ela disse: não tenho tempo. Com licença, não dá. Eu tenho algo a fazer, eu não vou parar mais. Ei, tu estava lá no lado bem pertinho, como é que foi até o final? Não dá, agora não dá. Outra hora a gente conversa: ei, ó Maria Madalena, como é que ficou a tua história? Tu não era isso? Ele: não, agora eu não posso. Tremendo, agora eu não Deus. posso. Ei, lá vai a Maria Madalena, ela estava bem pertinho, ela viu. Não dá. Ai, ela foi no seu esconderijo secreto. Oh, Deus. E eu já estou caminhando para finalizar. Aleluia. Ela foi preparar aquilo que era necessário ser preparado. Oh, Eu vou Deus. caminhando para encerrar. Poderoso Estamos nos colocando de pé. Deus. Aleluia. Grande amor. O encontro mais significante que houve na face da terra. Primeiro foi o meu com Jesus, e o seu com Jesus é o encontro mais significante da minha alma. Ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, ele mudou tudo. Ele me tirou de um charco de lodo, ele me deu novas vestes, ele me deu honra, ele me deu misericórdia, ele me deu cura, ele me deu amor, ele me dá todo dia. É o encontro mais significante. Aleluia. E o segundo encontro foi o de Maria Madalena, mas o da Maria Madalena é o primeiro notificado, mas não foi maior que o meu, e nem maior que o seu, porque o seu encontro tirou você de uma história terrível, de um lodo terrível, de uma maldição hereditária, que com certeza eu não estaria casada, ou se estivesse não estaria com uma pessoa que me trata bem, que serve ao Senhor no meu lado, porque havia maldições. Quantas coisas são quebradas, quantas coisas são desfeitas contra a nossa vida. Oh glória, que encontro maravilhoso. Mas Maria Madalena foi aquela que trouxe algo a oferecer. E eu quero te dizer nesta manhã: nunca se apresente ao teu Senhor com as mãos vazias. Não falo de ouro, não falo de prata, não falo de dinheiro, mas falo de um aroma que você pode trazer sim, que é a sua adoração, que é o seu louvor, que é a sua intencionalidade de estar e de
glória aqui neste lugar. E também derramará na de bambuzão e profetiza em nome de Jesus. Mas eu te instruo. Prepara-te como se preparou Maria Madalena. Traga algo ao teu mestre amanhã. Aleluia. Não venha mais o Senhor me incomodar, Felicia. Diga para a minha igreja chegar na minha presença diferente, filha. O esfriamento tem acontecido porque vem de qualquer maneira. Se arruma às pressas, passou um dia inteiro correndo, atendendo o filho. Temos que atender a família assim. Mas amanhã é um dia exclusivo. Diga ao seu filho, diga à sua filha, diga ao seu parente. Não, no dia de hoje eu tenho um culto especial. No dia de hoje eu quero levar um aroma. Aleluia. O Senhor falava comigo, queridos, como que nós estamos se apresentando? Às vezes a vida, a correria, o trabalho, o filho, a filha, o vizinho, e se envolvemos, e daqui a pouco a roupa de culto. Cheguei. Daí aqui é que eu vou me preocupar o que eu vou oferecer. Ele disse a mim, diga a minha igreja que eu quero fazer coisas grandes no meio. Mas diga para ela se preparar. Preparar o seu melhor. Já tem um dia diferente, um cuidado diferente, uma separação diferente. Deixa o seu filho, o seu esposo, o seu parente um pouquinho de lado e digo, não, hoje não. Hoje eu quero levar em